Olá, sejam muito bem-vindos. Aliás, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um Anglocast aqui pela Tona Mídia, uma empresa que está ligada à Anglo Consórcios. Hoje, na companhia de Paulo César Oliveira, o CEO de toda essa brincadeira, e uma convidada bastante especial. Estou falando de Lívia Rubner, que estará conosco falando de sua carreira, falando do seu livro, falando de muita coisa interessante, sempre no mundo das finanças. Seja muito bem-vinda, Lívia. Boa tarde, é um prazer estar com vocês. Agradeço muitíssimo o convite e vamos falar sobre empreendedorismo, né? Sobre como fazer dinheiro, que acho que é um assunto que todo mundo gosta. É muito importante. Paulão, seja bem-vindo. Obrigado, Clóvis, mais uma vez aí. Novamente bem-vinda, Lívia. Fique à vontade, a casa Obrigada. é sua. Bom, gente, eu sou Lívia Rubner. Antes de ser educadora financeira, né? Sou mãe do Francisco, do Felipe, sou casada com o Fábio. E eu trago a educação financeira principalmente através do Instagram, no @LíviaRubnerFinanças. E lá eu falo especialmente com as empresárias e as empreendedoras sobre a gestão financeira do negócio, sobre como precificar, organizar as finanças e aprender a lucrar mais. Então, eu tive aí uma trajetória que daqui a pouquinho a gente vai falar a respeito, mas atualmente meu foco maior é no empreendedorismo. Muito bem. Paulão, suas boas-vindas. Quer falar alguma coisa já de cara com a Lívia? O comandante é você, Clóvis. Bora aí. Você falar, tá falado. Legal, então vamos lá. Lívia, bom, você é bastante jovem até, né? E está indo trilhando uma carreira. Não vou nem já... contar a idade depois desse elogio. Não vale, não vale. uma carreira que de fato traz muitas coisas interessantes para todos aqueles que querem empreender, principalmente. Nós vivemos num mundo globalizado, um mundo capitalista de uma forma geral, e aí, logicamente, que as finanças fazem toda a diferença. E aí você se especializou de alguma forma, focando justamente na mulher. Foi isso que eu entendi. Estou errado na minha leitura ou é isso mesmo? É isso mesmo. Na verdade, não, no início eram empreendedores de uma forma geral, né? Vou começar um pouquinho sobre como eu entrei para você entender aí por que eu acabei indo por esse caminho. Eu trabalhei muitos anos como fazendo financeiro de empresas no regime CLT, mais de 14 anos nessa área. E com a pandemia, eu acho que muita gente mudou de vida e mudou os planos, né? Nessa época, eu tinha acabado de ter o meu segundo filho, ele estava ainda naqueles primeiros meses amamentando, então eu me vi nesse desafio, como voltar a trabalhar. E aí eu, né, já estava até um pouco cansado, porque meu segundo emprego eu fiquei 11 anos, pensa, era muito tempo, né? Caramba. A gente acaba entrando numa zona de conforto. Então, a pandemia, em certo sentido, me ajudou nesse sentido de dar aí um pontapé e falar, não, o que você realmente quer? Vamos enfrentar desafios, vamos crescer, né? E aí eu comecei a oferecer serviços de assistente financeiro virtual. Os meus primeiros clientes foram nesse formato. Então, eu comecei a trabalhar com empreendedores, com empresários da minha região, fazendo financeiros dele da minha casa. Então, eu juntei ali uma cartela de clientes. Para mim, isso estava também bastante familiar, porque eu recebia um salário, então, através do contrato, eu tinha aquela renda todo mês, mas eu não estava feliz, porque eu descobri que eu, trabalhando tanto tempo numa empresa, que era uma empresa de pequeno porte, que faturava milhões por ano, tinha um sistema de trabalho, lógico que se registrava tudo que entrava, todas as saídas, tinha precificação, gestão financeira de verdade. E aí, nesses empreendedores já não existia, né? As finanças misturadas, física com jurídica, simplesmente o empreendedor, ele saca, né, ali do caixa o dinheiro para pagar as contas pessoais. Então, por mais que eu entregasse um relatório, um serviço de qualidade, não havia mudança comportamental. E isso começou a me deixar, de certa forma, um pouco decepcionada, porque eu queria impactar mais, né? Foi quando eu descobri a educação financeira, eu fiz essa pós-graduação, e aí eu passei a ensinar a fazer a gestão financeira. Aí eu passei a oferecer consultorias, mentorias, e aí sim eu vi sentido, vi alegria no fazer, porque você vê resultado, você vê uma mudança de comportamento. E nesse meio tempo, eu também percebi que a questão financeira ela é muito mais emocional, às vezes, do que técnica. Então, mesmo eu ensinando planilhas, fórmulas, jeitos fácil, prático, né, de você conseguir fazer a gestão financeira sem ter que ficar ali dedicado o dia inteiro fazendo isso, né, porque eu consigo facilitar. Mesmo assim, as escolhas são emocionais. Então, às vezes, as pessoas elas acabam dando essas escorregadas.
E falando sobre mim, né, conseguindo trazer mais autenticidade para o meu negócio, eu decidi falar com mulheres, porque é o meu universo. Então, às vezes, falar de comportamento, falar de mentalidade, falar de talvez até uma visão sistêmica para homens é um pouco mais difícil, porque não é todos que têm essa mente aberta para isso. A né? predisposição para ouvir, né? Isso, o homem quer saber, como que eu aumento os meus lucros, né? Como é que eu faço isso aqui para melhorar, para vender mais? É muito objetivo. E é Então, curioso, até me permita dizer, claro. Lívia, justamente isso, né? São dois universos absolutamente distintos, né? É muito interessante quando a gente coloca isso. E estamos falando de algo tão prático e tão do mundo normal como são as finanças, mas que de alguma forma passa, como você comentou, sobre o emocional, passa pelo emocional. E são emocionais diferentes quando a gente trata a empresária, a empreendedora e o empreendedor, né? E não estou falando aqui de quem está à frente de ninguém, não é nada disso não. São realmente mundos distintos. Sim. Como é que é trabalhar finanças ligadas ao emocional entre, lógico, hoje em dia com a mulher? Quer dizer, como que funciona isso, né? É curioso. Como funciona? A gente precisa identificar quais são os sabotadores, quais os padrões de consumo, né? Por que que você gasta como você gasta, né? Aonde que... Aí a gente tem que fazer uma leitura também da vida pessoal, né? Aonde que você acaba não cumprindo acordos que você faz com você mesmo? Sabe quando você diz assim, esse mês eu vou economizar, ou não vou comprar mais isso porque eu já tenho, e aí você faz de novo. Então, a mentoria, ela consegue também ajudar nesse sentido. Vamos olhar para isso. Por que que você age dessa forma? E aí, conseguir criar estratégias para desviar o foco disso. Muito louco, Inclusive, né? Clóvis, a Lívia, há um ano atrás, né, eu tive uma mentoria com a Lívia e, assim, esse espaço é graças aos parte dos ensinamentos dela, Ai, né? que maravilha. Esse aqui é resultado dos frutos, que, né, você me ensinou lá atrás, isso aqui estou colhendo, né? Coloquei em prática, não tudo, para ser bem sincero, que eu não consegui, Lívia. Mas eu tive a mentoria com ela, eu estava Que naquela sala legal, menor, que legal. e fui colocando no papel, ela se lembra, né? Até questão de Sim. colaboradores e tal, e assim, as coisas aconteceram, né? Sim. Então, assim, tem a mão da Lívia aqui também. Né? Que Eu bacana. lembro, eu falei assim, Paulo, você precisa descentralizar para crescer, Sim, né? foi, deu certo. Tem dado, Você né? precisa descentralizar para Isso, crescer. porque a gente tem um apego com o negócio. Não, Você sempre. tem toda a ideia, você cria, você se apaixona por aquela ideia. Então, você permitir que outra pessoa participe não é fácil, né? Fazer do jeito que você gosta que faça. Muda tudo, né? Muda. Então, aí é o que eu falo de novo, a gente entra na questão emocional, né? Naquilo que a gente... o apego, o apego. É aquilo que a gente tem como apego, uma coisa que você fala, caramba... E às vezes é difícil você concordar, porque você sonhou determinada coisa, você imaginou aquilo, trilhou um caminho para aquilo, já, né, projetou, e de repente vem alguém e fala, não, isso aqui não tá bom, isso aqui você tem que mudar aqui, você tem que mudar ali. Pô, você fala, não, mas como assim tem que mudar ali? Eu planejei tudo, quem é você para saber? Né? Exatamente. Eu trouxe até aqui, tem a questão de, poxa, eu arrastei até aqui, agora vem falar, né? Exatamente. Mas tem que abrir, tem que ter a mente aberta, realmente faz diferença. Você começa a ver os erros e acertos, você vê que você mais erra do que acerta, e aquilo, né? Tem que pôr nos trilhos, senão não vai. E por isso que muitas empresas fecham, né? Eu até trouxe um dado aqui, segundo o Sebrae, 30% das empresas, das pequenas empresas, fecham em 5 anos. E aí, essa conta não está englobando também os informais, que a gente sabe que existem, né? Sim. Então, essa dificuldade vem muito desse desejo de empreender. Por que a pessoa começa a empreender? Às vezes porque ela tem habilidade de fazer algo. Sim. Por exemplo, eu sei fazer um bolo muito bem, aí alguém fala, por que você não vende? O outro vem também elogia. A pessoa vai naquele impulso amador de achar que sabe. Às vezes, porque quer ser o próprio chefe, está cansado de obedecer ordens e fala, eu trabalho para a empresa, então eu vou trabalhar para mim, né? Vou o fazer lucro o que eu vou dar para o meu chefe, eu vou fazer com que ele seja meu. E aí depois descobre-se que, na verdade, ter uma empresa não é só a prestação de serviço, não é a venda do produto, é muito mais que isso. E às vezes a pessoa começa também por necessidade. Às vezes fica desempregado, aí começa a fazer um bico aqui, outro ali, aí acaba... Os motivos são os diversos, né? E a mulher, flexibilidade de tempo, que foi o meu caso, porque eu queria ter atenção à família e também queria trabalhar e não abrir a mão de ter minha renda. Então, nesse desejo de empreender, pouquíssimas pessoas têm a visão do negócio de verdade. Tipo assim, eu vou começar a empreender porque eu estou enxergando uma oportunidade, estou vendo uma forma de fazer dinheiro. Pouquíssimas pessoas. Geralmente, quem tem esse pensamento é quem já está lá na frente. Então, por isso que muitas vezes o empreendedor ele não
não engloba ali, não dá certo né, no negócio que ele está criando. Sem dúvida. E você vai falar uma coisa, só deixa eu complementar aqui. A gente está falando, inclusive, eu estava lendo aqui algumas coisas que nós estávamos anotando e tal, e falando justamente sobre isso, né? Então, são os desafios do empreendedorismo e um que me chamou a atenção, algo que me chamou a atenção, que você até já começou a falar, sobre a mortalidade das empresas, né? Que você está falando, inclusive, nesses 5 anos cravados pelo Sebrae, né? O Sim. grande número de empresas que quebram durante esse período, mas tem uma outra modalidade de quebra de empresas, vamos dizer assim, que é justamente nas gerações futuras de cada empreendimento. Então, por exemplo, herdeiros que acabam tocando o negócio e sempre tem alguma situação onde raramente continua. Existe um grande número disso, né? E eu queria falar a respeito, mas eu acho que você ia falar alguma coisa e eu te cortei. Não, pode continuar. Na realidade, assim, eu ia fazer até um comentário ali. Você falou, você começou na pandemia Foi. a você empreender. Foi. Quer dizer, tá rápido, né, o crescimento, né? É, Assim, já escreveu um livro, eu né? sou ansiosa, para mim tá devagar. Não, mas, poxa, Mas que 3 bom anos, ouvir isso. 2 para 3 anos, sim. você já escreveu um livro, inclusive, né? Tem uma participação em um livro, né? Sim. Olha pra você ver, Cláudio. Eu sou coautora do livro Evolução Financeira. Que vamos falar dele já. Guarda informação para a gente falar dele. Isso, com surpresa. Mas só nessa questão da mortalidade das empresas. Então, porque eu mencionava muito isso, né? Porque um dos problemas que eu vejo, me corrija se eu estiver errado, obviamente, é que, na verdade, essas gerações futuras, né, de filhos e segundas e terceiras gerações, muitas vezes acabam crescendo de uma forma sem entender o negócio exatamente. Ele entende que tudo que ele tem na vida saiu daquela caixa registradora da empresa do pai. Sim, perfeito. Só que ele não sabe como trabalhar aquilo. Ele acha que é só abrir aquela caixa registradora, pegar dinheiro, pagar contas e ser, né, bem sucedido. E não é assim, né, Lívia? Não é assim. Uma coisa que é muito importante, que falta muito, né, nos empreendedores, é o plano de negócios. Perfeito. Plano de negócios, você coloca ali a sua visão, né? Aonde você quer chegar, a sua missão, né? O que você quer oferecer para a sociedade, como que você vai agir, né? Nessa troca de dinheiro, né? Entre a prestação, o produto e o que você recebe do cliente. Então, ali você coloca um plano a longo prazo, né? Quais são as expectativas, então, não só as questões financeiras, mas também essa visão do negócio. E muitas vezes esses herdeiros eles não participam disso, eles não entendem essa veia, né? Esse sentido. Acha que é só manter ali o funcionário trabalhando e passar na empresa e retirar o dele. E não é isso. Mas, será que poderíamos classificar como um empreendedor alguém esses herdeiros, né? Porque na maioria realmente não passam ali na. Eu às vezes me pergunto, estou empreendendo. Não, você pegou o negócio andando, às vezes acaba, né, falindo, quebrando. Então falta um pouco disso também, a conscientização, até, né, o interesse, né? Sim. Acho que deveria partir disso aí, né? Olha, eu vou colocar a minha opinião aqui, né? Até mesmo da forma como eu comentei, e mais uma vez, fique totalmente à vontade para me corrigir. O que eu vejo não é culpa do herdeiro. Eu vejo culpa do gestor inicial. Sim. Porque imagino que se você pega o seu filho, que é o pretenso herdeiro, numa idade onde ele comece a participar de todos os trâmites da empresa, começando por ser office boy, que hoje em dia é uma profissão que não existe mais, mas aquela coisa do auxiliar de escritório, e vai crescendo, assumindo uma gerência, vai ver o que é a parte financeira, você tem um gestor melhor no futuro. Então, eu cravo muito mais a culpa, eu coloco muito mais a culpa, se existe um culpado, no gestor inicial do que propriamente no herdeiro. Eu estou errado? Não, é exatamente isso. É na política, né, de participação da família. Tem gestores famosos, inclusive, pena que eu não vou lembrar o nome agora, mas que não permitiram que os filhos participassem, assim, só por mérito deles. Então, você quer ter um negócio, vai criar o seu, porque é fundamental passar justamente por toda essa evolução da empresa, né, para poder entender. Lívia, uma pergunta aí no meio do caminho, não está no script, mas vamos lá. As dificuldades maiores que você vê hoje no empreendedor, assim, vamos dizer, aquele ponto crucial que normalmente todos têm, quando você entra no negócio. O campeão é misturar as finanças. Campeão. Incrível porque, isso, né? assim, o que a pessoa sente? Eu passei por isso. Ainda para fazer, viu? Você tá com uma dor ali, você precisa consertar o carro, você precisa fazer alguma coisa, é urgente. O dinheiro da empresa tá ali paradinho.
a pessoa pega. Isso. Entendeu? Mas por quê? Porque antes disso acontecer, você precisa organizar suas finanças pessoais, você precisa estabelecer um valor fixo de Prolabore e você aprender a trabalhar com aquele valor, com aquele orçamento. Porque se você não tem um limite, você vai gastar sempre mais e mais, porque é assim, né? Se você não controla, a gente vai gastar. O nosso custo de vida sempre aumenta, as despesas sempre vão aumentar, né? Eu costumo falar que custo de despesa é como unha, sempre cresce. Se você não cortar, vai crescer. Vai sempre crescendo. É uma ótima colocação. E a Lívia, ela falou uma frase que eu guardei. Ela falou, primeiro empresa rico, depois o proprietário. Depois o proprietário. Não adianta você ver dinheiro ali, pô, mas não é assim. Então, né? uma das coisas que eu vejo com maior, assim, que causa muitos problemas é o empreendedor, ou seja lá quem for, o nome que se dê, o proprietário, vamos chamar assim, não se considerar um funcionário da empresa. Sim. Esse é o grande problema, na minha opinião. Porque não importa qual é o seu prolabore, mas é aquele seu prolabore para a pessoa física. E quando sobra um tostãozinho a mais, o cara vai lá e tira esse tostão. A empresa é minha. Ele está se roubando. Exatamente. Eu costumo ensinar o seguinte: o prolabore é a remuneração da sua prestação de serviço para a empresa. Se você não estivesse trabalhando nela, você pagaria para outra pessoa exercer a mesma função que você. É diferente de lucro, que é o retorno do seu investimento. Você investiu ali, criou uma loja, criou um negócio, essa empresa vai te pagar um prolabore como despesa e no final de tudo isso, o que sobrar ali vai ser o lucro. Esse lucro também a gente não retira todos os meses. Você tem que esperar ali um período 6 meses ou um ano, porque às vezes um mês ele vai compensar o outro, às vezes pode ter prejuízo aqui, lucro ali, então você tem que esperar um período maior para contabilizar isso e aí sim fazer a retirada dele, se for o caso, porque também você pode reinvestir na empresa. Então tem que ter essa clareza, senão você não consegue se organizar, né? E você falou de um assunto absolutamente importantíssimo, que é o reinvestimento na empresa, né? Então, às vezes, também vejo dessa forma. Entra um dinheiro a mais ou alguma coisa assim, você teve uma safra melhor, vamos dizer, e tal, e de repente você, ao invés de reinvestir na empresa, você acaba entendendo que aquele dinheiro também pode ser utilizado para qualquer coisa e esquece de aprimorar seu maquinário, fazer um upgrade no seu TI. Isso é muito louco, né? As empresas fazem muito isso, né? Muito louco. Porque as empresas, geralmente, elas se baseiam nos concorrentes que estão ali em volta. E cria, assim, uma bolha mental. Parece que você não precisa passar daquilo. São poucas as pessoas que têm visão, ambição mesmo de crescer, de inovar, de criar um mercado, às vezes, que já não existe. Então, eu costumo dizer que a mentalidade, no caso até da pessoa física, né, da pessoa como um ser humano, influencia muito nisso. Tem empreendedores que são natos, pessoas que já nascem assim com essa visão, né, de fazer dinheiro e de prosperar. Outros não, outros já são mais acomodados, mais limitados nesse sentido. Né? Então, por isso que a gente tem que buscar conhecimento sempre, né? Sim. Nunca parar, né, Lívia? E eu vejo dessa forma mesmo, quer dizer, como você é educadora financeira, né? E a gente prestar atenção nessas informações e de que forma trabalhar isso, porque aquilo nós abrimos falando aqui a respeito disso, que muitas vezes você entende que como que alguém vai mexer no meu negócio, né? Quem mexeu no meu queijo, né? Essa coisa toda aqui. Você precisa entender que há pessoas que estão mais habilitadas e que com informações mais precisas e mais recentes sobre determinados assuntos que você talvez não tenha. Sim. E aí fica essa guerra e tudo mais. E dentro até mesmo de uma proposta que a gente está levando aqui, você tem a questão das causas que levam a essa mortalidade, né? E aí, quais são as causas pessoais, Lívia, que todo mundo acaba pecando? Essas causas pessoais geralmente são essa mentalidade mesmo, essa falta de ambição, né? Esse sentido de você olhar só para o seu lado pessoal, de você misturar as finanças e acabar achando que a empresa é um caixa eletrônico e que você primeiro precisa enriquecer, depois a empresa. E também questões de casa, da sua vivência familiar, questões sistêmicas também. Por exemplo, eu na minha família não tive exemplos de empreendedores, né? De pessoas que trabalharam, que criaram negócios. Todas as pessoas trabalhavam como funcionários de uma empresa e tal. Então, para mim, às vezes é um pouco mais doloroso certas decisões, porque eu sou muito apegada à segurança. É mais difícil, né? Então, assim, os passos são muito calculados e às vezes no mundo dos negócios você tem que ser mais ágil,
você tem que arriscar mais, né? Então, essas questões precisam ser trabalhadas. A gente precisa enxergar o que precisa ser melhorado em cada um, né? E desenvolver isso. Por exemplo, meu marido já é um empreendedor nato. Sim. A dificuldade dele é parar e ver os números. Então, hoje a gente se complementa. Que bom. Mas alguns anos atrás, ele tinha um negócio dele e eu trabalhava fora. Ele se vira, porque a gente brigava. O Fabinho, ele é muito ousado, né? Ele sempre foi muito ousado. Ele vai pra cima. A esposa dela vai pra cima. Ele é sempre muito ousado. E assim, eu tô certo, ele tá certo. São características de cada um. A gente vai amadurecendo e vai desenvolvendo aquilo que não tá bom, né? Então, as pessoas precisam ter essa consciência de que não é só você prestar um serviço, vender o produto e tá bom. Não, se você quer crescer, você precisa primeiro crescer como pessoa. A sua empresa vai crescer junto com o seu crescimento. A empresa não cresce se você não crescer. Perfeito. Ela vai continuar igual. E é desafiador isso, né? É realmente desafiador. A gente sabe que vou falar do Brasil porque é onde a gente tem mais exemplo, não é nem a questão de ser bom ou ruim, não, mas existem muitos empreendedores, que é o que você falou, são aqueles empreendedores natos, que já têm uma certa aptidão para aquilo, são aqueles que são empurrados pela necessidade para empreender de alguma forma, e tem aqueles que vão buscar mais informações, né? E tudo isso, nesse cômputo final, você fala, poxa vida, nós temos empresas que prosperam, temos empresas que quebram, qual é o segredo do sucesso? O segredo do sucesso é justamente você pensar nessa evolução no sentido amplo, né? Tanto de ambição, de evolução pessoal, de crescimento e também as questões técnicas, porque você tem que saber precificar um produto, tem que saber organizar o dinheiro, não tem como fugir disso. Não tem empresa que cresceu, que prosperou, que não tenha feito isso antes. Então, não dá para pensar em ser diferente nesse sentido, né? A gente tem que ser humilde, observar a história de cada um, os casos de sucesso e ver se esse é o caminho, eu vou fazer, eu vou conseguir. E, por exemplo, né, eu falei da precificação, é uma dor também muito grande que eu vejo. E, às vezes, você fala para um mentorado, para um aluno que 100% de lucro não existe, por exemplo. As pessoas não entendem. Tem pessoas que ficam até bravas. Mas como assim? Eu lucro 100%. Eu falo, gente, se você comprou um produto por 5, você está vendendo por 10, você não está lucrando 100%, porque 50% desse preço já é o seu insumo, o seu custo. Os outros 50% talvez vai tudo para a despesa do seu negócio. Talvez nem lucro você tenha. Então, a gente tem que saber que se alguém estudou, se alguém criou metodologias que as empresas, né, aí mundiais utilizam, por que não? Eu não vou parar um pouquinho e vou entender como isso funciona. Eu creio que existe ainda uma luta muito grande, né, com relação a isso, né? Sim. Porque, voltando até o assunto, a pessoa trouxe até aqui, como é que eu vou ouvir? Mas, repito, ela quando me mostrou isso, Cláudia, eu falei, caraca, mas... pior que ela tem razão, né? Ou seja, mostrou em números. E números não mentem. Não tem como contestar, tá? Em português, você tem o você, você põe em VC, você entende que é o você. Agora, 2 mais 2 é 4, pronto, né? Então, os números não mentem, entende? Sim. No meu caso, 2 mais 2 sempre foi 5. Matemática. Não, isso é um caso à parte, Cláudio. E tem casos, assim, de empresas que têm capacidade produtiva limitada, né? Por exemplo, quem presta serviço que tem horas. Você tem que ter ali a consciência de que você tem que, dentro daquela capacidade sua, você tem que absorver todos os custos e despesas, né? E ainda lucrar. E, às vezes, muitas pessoas erram nisso. Porque é diferente de um comércio que não tem capacidade limitante. Você pode vender o que você tem na loja, encomendar mais e mais, né? E vender... tanto 10 quanto 1.000 unidades ao mesmo tempo. Uma pessoa que presta serviço, não. Então, tem que entender essa dinâmica direitinho. Uma das coisas que a gente vê com muita frequência, né, Lívia, é assim, alguém vai abrir uma loja que seja. E eu vejo que muitos desses comerciantes iniciais, né, iniciantes no comércio, eles têm parece que uma visão única. Eu preciso ter uma loja, abrir a porta, um certo estoque, o que eu comprar, eu coloco 100% em cima e é o meu preço e vamos que vamos. Aí, o que acontece? Ele começa vendendo caneta. Aí a caneta já não está muito rentável, então ele já, eu preciso de alguma coisa. Ele começa a vender copo, caneta e copo.
Aí só caneta e copo também não está dando muito certo. Então agora a moda é vender capinha de celular. Eu começo a vender capinha de celular também. Ah, eu estou sabendo que tem muita gente comprando espuma de microfone. Eu vou comprar e vira um shopping center, um Sim. camelô, né? Um negócio, uma barraquinha de camelô. Acontece. E não vai sair daquilo, porque não tem mesmo esse direcionamento, né? Porque não tem aquilo que a gente falou, plano de negócios. Plano de Né? negócio. O que você quer vender? Que público que você quer atender? Né? Eu acho que primeiro a gente tem que entender que público que você quer atender. Justíssimo. Né? E aí, qual o conceito que você quer trazer também? Né? Você quer vender algo para alguém de alta renda, de baixa renda? Né? Então, assim, esse conceito tem que existir antes, porque senão você fica perdido. Então, tudo que te sugerem, né, você acaba catando, copiando. Sim. E aí, o negócio não tem, né, uma linha. E eu vejo muito assim, que é uma questão de posicionamento. Né? A gente não vê muita gente tendo posicionamento sobre o seu negócio. Eu tenho como exemplo a respeito disso, na verdade até da minha família, uma prima minha, que ela resolveu que ela queria fazer moda. Né? Então, teve condições, o pai ajudou, ela foi estudar na Espanha, e lá ela desenvolveu uma linha de bolsas, ela queria fazer mesmo essa coisa de bolsas, e voltou para o Brasil, já formada naquilo e tal, e sentou com o pai e com a família, bom, agora eu quero fazer as bolsas. E o pai dela, que também tinha uma visão muito boa, né? Ele era funcionário público federal e tal, tinha uma visão muito boa, sentou com a filha e disse, olha, você quer fazer? Então vamos fazer o seguinte, posicionamento. Se você for fazer bolsas muito simples, você vai concorrer com grandes empreendedores e com a indústria chinesa e com uma série de coisas. Então, se você fizer algo diferenciado, você talvez tenha um período um pouco maior para atingir seu público, mas quando você atingir, você vai ter um público que vai comprar frequentemente. É olhar para o mercado, observar o que não está sendo atendido ou o que é pouco explorado, né, e oferecer aquilo. Então, isso é fundamental. Eu achei muito interessante aquilo, eu guardei para mim, falei, pô, isso é realmente uma forma de você entender onde você quer chegar. E uma questão que envolve isso também é a questão da precificação, porque às vezes o empresário, né, ele está tão preocupado em absorver os custos para colocar aquele preço que o concorrente está praticando, né, para concorrer com ele, que ele perde, às vezes, a chance de diferenciar o produto dele. O produto não precisa ser igual, você não precisa brigar por causa do preço. De repente, você pode fazer algo diferente, melhorado, observar o que o seu cliente não está fazendo, aliás, o que o seu concorrente não está fazendo. E ir por essa linha, porque é muito mais fácil você conseguir ter êxito quando você observa essa oportunidade no mercado do que você ficar fazendo mais do mesmo. Sim. Verdade, é isso mesmo. Repetitivo, né? Sim. E me diga uma coisa, para falar em concorrente, concorrente é inimigo? Não, eu não acho. Eu também não. Eu acho que o concorrente ajuda muito, não só a sociedade, né, a região, a economia, mas também ele dá aquele empurrãozinho para você não se estacionar, não entrar na zona de conforto. O que eu falo, a concorrência leal, ela é absolutamente necessária para o nosso crescimento e para nos continuar lembrando o que você precisa continuar fazendo. Porque se você fica numa zona de conforto, você também estaciona. E aí, se você não tem uma concorrência, como eu digo, leal, obviamente, você também se sente muito assim. Por isso que eu vejo com bons olhos a prática de concorrentes que se encontram para conversar, para falar a respeito do mercado. Sim, né? sim. É maravilhoso. Você vê em São Paulo aquelas ruas, né? A Rua das Noivas. Isso, legal. Bom exemplo. Bom exemplo. Tem várias ruas, assim, com 25, tema, né? 25 de março é uma delas. Isso. Se você pegar a Santa Ifigênia, que só vende eletrônico, a Consolação, uma época, era a avenida, a rua de São Paulo, onde tinha as casas de lustres, de iluminação. Isso que eu estava tentando lembrar. É absurdo isso. Você fala, mas como? Então o cara fala assim, não, eu não vou montar um negócio do lado, eu não vou montar uma empresa de consórcio do lado da Ângulo, porque já tem a Ângulo. Não, quem sabe esse é o momento de você também ir adiante e todo mundo ganhar. Porque eu tenho certeza que eles vendem muito mais estando ali centralizados do que se estivessem separados, porque quando você quer comprar, né, um lustre, você vai naquela rua, você não vai ficar procurando um perdido por aí, exatamente. Né? Você sabe que eu trabalhei muitos anos com a venda de anúncios em revistas, né? E dentro dessa profissão, dessa atividade, a gente encontrava muito isso, do anunciante
fala assim, mas deixa eu ver aí, quem está lá? Quero exclusividade. Meu concorrente está lá? É. Não, então não vou entrar. Quer exclusividade. Mas, meu amigo, você vai deixar ele sozinho, o mercado todo na mão dele? Pois é. Né? Então é uma coisa assim meio que insano. Eu também já vendi. Eu vendi anúncio na lista telefônica. Era uma verdade, guerra. é isso aí. Era uma guerra. O cara fazia um anúncio pequeno, o concorrente, né? A gente usava esse argumento, falou, poxa, mas se você não vier, o cara ia fazer o maior. Você chegava no outro, quem fez? Quem tá? Eu. Mesma história, ó, já tem 2, você não vai? Vou. Aí já fazia a página inteira. E aí vai embora. Não, e outras coisas, né? Que você vai falando pro cara também. Não, e aí erros de estratégia, né? No caso da revista, você tem a edição, no meu caso era a edição mensal. Então você tinha 12 edições no ano. Digamos que a página custasse R$ 12 mil. E o cara dizia assim, não, eu quero fazer uma página uma vez só no ano. Onde é a minha pauta lá. Por exemplo, ambulância. Tá, você vai fazer na sua pauta, você vai 12 mil e vai colocar nesse mês na revista, depois não vai aparecer mais? Faz o seguinte, pega esses 12, divide em 12 anúncios de R$ 1.000 e apareça todos os meses na revista. O importante é aparecer, né? Mas enfim. Agora, uma coisa que eu quero falar, que nós falamos de segredo e tudo mais, né? Isso mostra, inclusive, o porquê que a Lívia está aqui conosco, além da competência, além de tudo que está nos colocando, mas também para falar que todos esses assuntos que nós estamos falando aqui está contido num livro que você é coautora. Conta pra gente desse livro, Lívia. Esse livro, Evolução Financeira, foi um presente para mim. A editora me procurou na época, porque eles estavam selecionando autores, né? E então eu tive a oportunidade de escolher um capítulo para escrever, e eu escrevi como criar novas fontes de renda. Porque eu acho que é muito importante esse despertar da mentalidade da gente entender que dinheiro a gente não ganha, dinheiro a gente faz. É esse o livro, né? Enquanto você fala, deixa eu mostrar aqui. Claro. Pode falar. Dinheiro a gente produz, né? Então, quando você desperta para isso e você começa a enxergar oportunidades em seu entorno, perceber quais as chances que você tem de criar novas fontes de renda, porque uma forma de você proteger o seu patrimônio, ter segurança, é você tendo mais de uma fonte de renda. Sim. Porque quando você tem uma, é arriscado, né? O mundo, ele muda muito rápido. Tem profissões aí que estão acabando, né? Produtos, né? Produtos, Nextel, por exemplo, né? Nextel era muito forte. É verdade. Exemplo, recente. Os pagers, se você falar dos pagers, inclusive, a Lívia não sabe o que é pager. Sei sim. Sabe porque estudou, mas eu não vou falar a idade para ele mesmo. Não deu certo, não deu certo. Então, criar novas fontes de renda, ela pode parecer um pouco assustador para algumas pessoas, porque associa a outro trabalho, né? Eu vou ter que fazer outro trabalho, já faço já chego em casa cansado. E muitas das vezes você pode fazer o dinheiro trabalhar para você em investimentos. E dá para começar com pouco, né, Lívia? Começar com pouco. Hoje você começa com um pouquinho e uma pizza a menos no mês. Sim. Você já começa, né, guardar um valor X e aquilo vai te animando, que você vai vendo ele rendendo, né? É que as pessoas não têm a ciência dos juros compostos, né? Quando ela começa a entender os juros compostos, hoje ela com 25 anos, se colocar na ponta do lápis com 60 anos... As pessoas são imediatistas, né? É um absurdo. O rendimento ali, os juros compostos é coisa mais, né, mais linda que a gente pode dizer. Agora, como que surgiu essa participação no livro, Lívia? Então, eu vou confessar para vocês, quando eles me procuraram, eu pensei até que fosse golpe. Porque, assim, geralmente o caminho de se escrever um livro é você escrever primeiro e procurar uma editora, uma aprovação, né? Uhum. E aí eles me procuraram perguntando se eu havia interesse. É claro que houve reuniões, eu precisei, né, escrever, ser aprovado, passar por uma linha editorial e tudo mais. Mas essa proposta veio até mim, eu não estava esperando. Então, foi muito feliz mesmo. Foi muito bacana. Que legal. Pandemia para cá, você tá mais feliz? Muito, nossa, sem dúvida. Tudo isso se deu início ali no início da companhia? Foi muito rápido. Você parar pra ver, muito rápido, né? Graças a Deus foi muito rápido. Eu comecei ali a fazer o financeiro de empresas, aí em novembro de 2021 eu comecei a pós de educação financeira. No meio dela eu já mudei, formatei meu trabalho para mentoria. E aí fiquei alguns meses, atendi o Paulo nesse período. E depois que eu falei assim, não, eu quero trabalhar com mulheres porque eu quero trazer mais informações a respeito de comportamento, de emoções. É mais fácil, mais fluido falar com mulheres, mas isso também não quer dizer que eu não atenda homens, viu? Okay. Eu só escolhi oferecer para empresárias porque eu queria ter uma comunicação mais direta, né? Mais a fundo.
Isso sem contar que para muitos homens aí dá o braço a torcer que uma tem. mulher tá dando. Olha, Eu não isso queria também. falar, mas que bom que Tem, você não tem? disse. Tem, Ainda bem que eu ouvi, viu? Eu segui. Falei, eu vou ficar quieto e vou seguir. Tem, sim. Tem muitos já que Mas- fazem o orçamento e aí namoram, pensam, vou pensar. E tem, você percebe que tem uma resistência, né? Até, não só em falar eu não sei, mas talvez em mostrar que faz errado. Né? E ter uma mulher falando, não, você está fazendo errado. Mas, gente, isso é tão Não. pequeno, Então, né? não, o grande problema é que boa parte dos homens e tal não gostam de demonstrar fraqueza. E isso é demonstrar uma fraqueza, né? Você admitir que você está recebendo informações externas para melhorar o seu negócio, o seu empreendedorismo, e aquilo que a gente começou no começo, mas como que alguém vai vir falar da minha empresa e tal? E quando tem essa questão do machismo, que a gente sabe que existe Sim. muito forte ainda, né? Imagina, uma moça, um jovem dessa, vem querer explicar para mim o que eu tenho que fazer na minha empresa, de jeito nenhum e tal. Mas ele esquece de pensar na casa dele. Sim. Quem manda em casa? Aí é um problema. Aí é um problema, aí é um problema. Não é? E nas finanças do lar? Nas finanças do lar, e não é, isso não é pejorativo. Não. Nas finanças do lar, quem que tem o domínio? Sim. Principalmente se é a mulher que está ali cuidando de tudo. Sim, Né? sim. E você está sem a noção. Então, a gente esquece um pouco disso e parece que são dois mundos. Quer dizer, lá na minha casa... não, mas na minha casa tudo bem. Mas como que na sua empresa você não pode ter alguém que vai te orientar? Né? Por que lá você aceita e aqui não? E É pro muito melhor, louco. Né? É pra Sim. mudança, né? Pro melhor. E seria uma prepotência a gente achar que a gente é completo, né? Com certeza. Eu falei até no início do podcast, enquanto eu ensino finanças, eu aprendo também outras habilidades que eu tenho mais dificuldade. Sim. Ninguém é completo, né? Eu tenho mais dificuldade com vendas, em ser mais, sabe? Ter essa força do homem, né? De ser mais Justo. objetivo, direto. Então, Mas a mulher é melhor pras vendas, viu? né? A mulher é bem melhor. Então, o que eu digo assim, são características muito próprias de cada um dos lados, né? E em alguns casos, de fato, a gente precisa entender que a mulher tem uma organização melhor em determinadas coisas, tem um olhar diferenciado, tem aspectos que você consegue falar, não, realmente, o que ela consegue nesse sentido eu não consigo, né? E é o que você falou, somos complementares. Sim, sim. Né? Então, se você cria uma resistência, a sua chance de dar errado é muito grande. Sim. Né? E, infelizmente, tem os turrões aí que não querem admitir. E uma das competências de um gestor é liderar. E o líder, Justo. ele precisa justamente olhar para cada pessoa, entender ali o que ela pode trazer de contribuição, né? De habilidade, de competência para o negócio. E isso é ser inteligente. Eu vejo o líder, Lívia, o cara que é muito bom em extrair o melhor de cada um. Isso. Esse é o líder. Olha o nosso cameraman aí, ó. Achamos o lugar dele, né? Não, então, assim, não, e é o que a gente fala, o Paulo está comentando justamente do Otto, que é quem está em todo esse processo, é um jovem, mas com uma habilidade nesse mundo moderno e que foge da nossa compreensão. E que não só trabalha ali atrás das câmeras, mas que também faz todo o projeto de ajuda aqui para a gente ter o roteiro e tudo mais. Então, nós estamos falando de gerações, então por que eu não vou ouvir uma geração mais jovem? Sim. Muito pelo É contrário. o mesmo sentido, né? Muito pelo contrário. É essa geração que me coloca em contato com o mundo moderno. Sim. Né? A mesma coisa a questão do homem e da mulher, que ambos têm a aprender um com o outro. Então, essa guerra dos sexos é uma coisa que não vai acabar nunca, mas que precisa ter um outro olhar, né? Eu vejo dessa forma. Inteligente quem não guerria por isso. Então, inclusive, até tem aqui, ó, eu ia falar justamente sobre uma frase que está aqui, ó. Quem não mede, não gerencia. Explica isso pra gente. Uma das principais funções de um gestor é medir o negócio, analisar esses números e decidir a partir deles. Né? E as pessoas acreditam que gerir o negócio é você estar ali atendendo o cliente, você fiscalizando o funcionário, você olhando o operacional, quando na verdade você precisa treinar uma equipe que seja autogerenciável e você medir o negócio, né? Você ter visão de números. Se você não estiver na empresa, ela vai funcionar? Então, você é um bom gestor. Agora, se ela depende de você, e se você precisa ficar toda hora lembrando as pessoas do que elas têm que fazer, então você está pecando um pouco nisso. E aí, com isso, você deixa de fazer a sua atividade principal, que é medir e gerenciar. Você acaba se tornando um refém, né? Sim, sim. Um refém. É
vou te falar, a gente tem muito a aprender, viu, Lívia? Muito, muito, muito a aprender. E assim, bom, enfim. Paulo, não sei se você tem mais alguma coisa que você... Se for perguntar tudo para ele, a gente vai terminar Não, tarde, até porque- noite. Até porque eu Vamos fiquei... guardar um pouquinho para Assunto depois. aqui não falta, Traz né? ela de novo. Como eu, Parte fiquei dois. sabendo, como eu fiquei sabendo que tudo isso daqui ainda de alguma forma, até que indireto, tem o dedo da Lívia, Ai, né? fiquei feliz, Tem hein? isso, então nós é uma vamos... surpresa que eu ia fazer Nossa, para ela. adorei. Não falei nada para ela, mas ela sabe. Muito obrigado, Lívia. Você faz parte disso e Faz. as portas estarão abertas para você sempre Obrigada. que for Com Com necessário. certeza. Eu que Precisar de alguma agradeço. coisa. Agradeço também. a confiança. E o legal é que a Paulo. Lívia você é daqui da região, né? Eu moro em Batuba há 25 anos. 25 É. anos. Mas sua família é daqui, Eu não? não vou falar quantos anos eu vim, senão ele vai descobrir minha idade. Tá quase. Ele fez Ela ela veio com 5. Veio com 5 para cá. E o legal é que ela representa a nossa região. Isso é muito bacana. Quer dizer, já tem um livro, né? Há pouco tempo. Muito legal. Pouco tempo assim, né? Que você tá como empreendedora mesmo. Que assim, você tem uma carreira fazendo atrás ali, fazendo conta, tentando colocar a casa em ordem de empresas, que nem você falou, há muito tempo, mas como empreendedora, bem Sim. rápido, né? Sim. Então, vai escrever um livro, Cláudio. Apesar de você ter o seu ali também, né? Tá ali, tá ali. Ah, Tá que ali. legal. Bacana. Mas Parabéns. Voltado a gente- para de Vênus, vou dar um para ela. Ela falou que É, tem. Não Já necessariamente. pode Não, já pode. Já Puxa um aí pega, pra você. puxa um pra você. Opa, né? eu vou Seu, pegar ó. sim. Já ganhou um livro. Vai ser ótimo. Você vai ver. Esse livro, na verdade, só para você ter informação, ele não é novo, ele já é antigo. E essa é uma tiragem que nós tivemos um problema de impressão. Então você vai notar que tem algumas palavras faltando, letras e tal. E a Sei. gente interrompeu e depois fizemos a outra edição. Mas não compromete a leitura, não. Bacana. Pode te Vai ser ajudar. valioso, viu? Que bom. Obrigada. Lívia, só tenho a agradecer, né? Dizer que o Anglocast está com as portas abertas sempre para você. É muito legal saber que você está nesse caminho e cada vez mais parrudo, produzindo tanto, ajudando, né? Os caras que já estão aí na estrada e que acham que sabe tudo e acaba tendo que se render. Não, o Paulo é esperto, não. Ele é esperto, ele vai crescer, Não, vai Paulo- crescer cada vez mais. Aí, Paulo obrigado, vai. viu? Você sabe que agora, sabendo que você fez uma mentoria com ele e tal, eu entendo algumas atitudes dele que eu falo, Paulo é um cara arrojado, um cara que vai para cima, um Me cara ensinou que não muito. que vai. Então, eu fico muito feliz de ver que realmente você tá indo nesse caminho. E espero que a gente possa te ajudar de alguma forma. O que eu digo, aqui assunto a gente tem muito. O que não tem tanto é tempo, e até para não tomar seu tempo, porque tempo é dinheiro também. Boa. Eu que agradeço pela confiança, Paulo, pelo Obrigado. tempo de vocês, né, por essa oportunidade de estar aqui, que é um assunto que eu amo, né? Então é sempre um prazer. Obrigado. Que legal. Muito bem. Véspera de feriado, ela veio de Ubatuba aqui só para falar com a gente. É isso daí. E você que está nos assistindo, você tem os contatos da Lívia na tela, você vai saber quais são. Quer uma mentoria, quer um auxílio para que a sua empresa não caia nessa mesmice de tudo que a gente falou aqui, meu amigo, não perca tempo não, é com a Lívia que você vai conseguir, tá bom? Vale a Faz pena, contato. vale a pena. Abre a cabeça, hein, homens. Vocês ouviram, hein? Vale a pena. Porque a mulherada não tem isso não, a mulherada vai atrás e faz mesmo, viu? Enquanto isso a gente Verdade. fica aqui discutindo e debatendo. Exatamente. Lívia, muito obrigado. Obrigada. Seja sempre muito bem-vinda, viu? Obrigada mesmo. Sinta-se em Obrigada, casa sempre, tá bom? Então assim a gente encerra mais um Anglocast aqui pelo Tona Mídia e você está sempre convidado conosco. Fique ligado em mais uma edição do Anglocast. Valeu, até a próxima.